Bem-vindo ao canal Cortes Cruz de Cristo. Se você ama ouvir a palavra de Deus, então curta e inscreva-se. Diferente de outras árvores, a videira não cresce muito sozinha. Ela precisa não só de cuidado e manutenção. Nós vemos aqui a importância de que um ramo que dá fruto, possa ser limpo para dar mais fruto ainda. Daquele que não está dando fruto tem que ser podado para não tirar energia da árvore. Mas nós podemos perceber também que, diferente de outras árvores cuja estrutura são somente os seus galhos, a videira é uma das poucas que ela entra numa outra classificação. Ela está na família das trepadeiras, que é aquele tipo de planta que cresce apoiando-se em outra ou sob qualquer outra estrutura ou superfície. É por isso que quando você olha, por exemplo, um vinhedo, você vai ver uma estrutura artificial complementar que ajuda a videira a se tornar mais frutífera. É muito comum a gente ver as pessoas usando varas de bambu, arame, para que os ramos da videira cresçam sobre ele. Porque se não houver essa estrutura, o crescimento da videira será comprometido e logo, automaticamente, consequentemente, a sua frutificação também. Quando eu era garoto, além de não viajar muito, de não conhecer muita coisa, meu universo de amostragem de certos tipos de árvores era bem limitado. A única parreira ou videira que eu conhecia de perto, na verdade, para quem como eu, cresceu, se criou no interior de São Paulo, toda árvore é chamada, por quem cresce no interior de São Paulo, de pé de alguma coisa. Então a laranjeira é pé de laranja, a goiabeira é pé de goiaba, pé de jabuticaba e pé de uva. Então para nós, eu mal sabia o que era uma videira ou parreira, eu conhecia só um pé de uva. E o pé de uva que eu conhecia, ele era muito mirradinho, não dava nem a altura do meu ombro, com poucos ramos, bem sem vergonha. Na verdade não foi aquele tipo de videira que alguém planejou ter algum resultado. Imagino hoje, pensando com a mente de adulto, que alguém chupou uma uva, cuspiu a semente no canto do muro, que era colado no muro da nossa casa, do lado de lá do vizinho, e ela provavelmente nasceu por acidente. Ninguém nunca cuidou dela, e uma única vez por ano, aquele pé de uva dava uns cachozinhos pequenininhos, mirrados, sem vergonha e ruim. Tudo que eu conseguia pensar como garoto, quando vi o povo comer uva, eu dizia, tem que ter muito pé de uva para dar uva suficiente para esse povo, porque eu achava que aquilo não produzia era nada. Mal sabia eu que o problema estava na falta de estrutura e na falta de cuidado da parreira da vizinha. Até hoje lembro o nome da vizinha, Dona Orminda. E o que aconteceu? Aqueles ramos, quando cresciam, eles se dobravam até tocar o chão, porque não tinha uma estrutura. Quando tocava o chão, aquela ponta do ramo que tocava o chão começava a morrer, a necrosar, não crescia a partir disso. Toda a produção da videira, pela falta de cuidado e de estrutura, foi comprometida. Com o tempo, eu comecei a perceber que Jesus escolheu intencionalmente uma das poucas árvores que aparece na Bíblia, que não é apenas o organismo vivo, ele sozinho, mas que depende de uma estrutura. As verdades a respeito da igreja que ele está aplicando nos mostram que sim, a igreja, antes de mais nada, é um organismo vivo. E como tal, depende da seiva, da vida que procede dele, que é o tronco e a raiz. A igreja jamais crescerá apenas com estratégias, com méritos, com planejamento humano. Nós percebemos que desde o início da história da igreja, no livro de Atos, há um combustível divino, sobrenatural se manifestando, que é a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo. E como organismo, isso é fato, é incontestável, é inquestionável. Atos 9:31, por exemplo, diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. A Bíblia diz, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Outras traduções diz, no auxílio, no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. O crescimento da igreja depende, em primeiro lugar, da vida de Deus que pulsa na sua igreja. Então, eu e você, entendendo isso, precisamos compreender que vida de oração, de devoção, de relacionamento com Deus, eles são vitais. Jesus usa várias vezes a expressão, se vocês permanecerem em mim. É lógico que é a nossa conexão com Ele que permite que a vida dele nos toque. Agora, a pergunta a ser feita é, embora a vida de Deus seja o ingrediente principal, a seiva que flui dele, sem a qual obviamente não haveria nenhum tipo de vida, seja necessária, a pergunta é, só isso determina o crescimento? E eu vou te responder que não.
Eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus se manifesta nos cultos. Eu tenho estado em lugares onde a glória de Deus dá para pegar quase com a mão. Penso num povo que ora, que jejua, que adora, que busca a Deus. E eu entro em algumas dessas reuniões, parece que os anjos estão nadando de costas, de braçada, de um lado para o outro, na adoração. Você olha o negócio ferro. Mas vocês perguntam, por que essa igreja não cresce? E não é falta da vida de Deus. Muitas vezes é falta de ajustes na estrutura. Atos capítulo 6, por exemplo, nos mostra que quando começou a se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração, houve problema, os apóstolos são parar e corrigir um problema que é estrutural. Como as pessoas serão atendidas. Aquilo não era espiritual. A Bíblia diz que depois que ajustaram aquilo, a igreja volta a crescer e se multiplicar. Então não é um ou outro, é tanto um quanto o outro. Agora, quando falo de estrutura, é óbvio que o exemplo bíblico não compreendia o que eu e você vivemos hoje. O que é que vivemos hoje? Temos uma estrutura física de reunião que os discípulos no início não tinham. E não estou falando de como organizamos o funcionamento de cultos e reuniões. Temos um ministério infantil que com certeza a igreja do livro de Atos não tinha. Aliás, a minha geração não tinha as coisas que nós podemos disponibilizar para eles hoje. Mas não creio que é esse o entendimento que nós devemos ter sobre estrutura. Quando falamos de estrutura, nós precisamos entender que é uma estrutura funcional. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia fala sobre os presbíteros que governam bem. Logo igual ao governo da igreja, o presbitério, o corpo de anciãos. Quando você lê Atos capítulo 13, você vê que os presbíteros, os líderes de Antioquia, estão jejuando, orando, para que possam ter, através deles, a liderança do Espírito Santo. Porque se não presidirmos debaixo da direção do dono da igreja, nós vamos responder para ele, mas ele nos deu autoridade de governo aqui embaixo. Se ela será ou não bem representada, é isso que determina a prestação de conta que teremos com ele. Mas existe autoridade de governo dentro da igreja. Isso é parte do que nós podemos classificar como uma estrutura funcional. Algo que os apóstolos tiveram que resolver é o entendimento de trabalho e serviço, e eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eles entenderam, nós não podemos centralizar, tentar fazer tudo. Se não houver uma delegação, uma terceirização de certos níveis de trabalho, o crescimento será estagnado. Então, nós precisamos entender os dois aspectos. Então, a igreja é tanto um organismo como uma organização.